O Santos negocia a contratação do volante José Aldo do Mirassol e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e, deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais, a gente está no Instagram, @Santos Mil Grau, no Twitter, @Peixão Mil Grau, e bora pro vídeo de hoje. Bom, eu tô aqui com uma matéria do Diário do Peixe, tá? Vou botar aqui na tela para vocês. Matéria assinada pelo Lucas Barros, que diz o seguinte: Santos negocia com o volante José Aldo do Mirassol. O Santos abriu conversas com o Mirassol para a contratação do meio-campista José Aldo, também conhecido como Aldo Filho. O jogador atua pelo clube do interior paulista na temporada de 2026 e está no radar da diretoria santista após outras tentativas frustradas por volantes nessa janela de transferências. Parabéns, Matos. José Aldo pertence ao Mirassol em definitivo desde dezembro de 2025, quando o clube exerceu a opção de compra junto ao Ituano após o jogador se destacar durante a temporada anterior. Em 2026, ele disputa o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. No dia 11 de janeiro, marcou o terceiro gol da vitória do Mirassol por 3-0 sobre o São Paulo, pelo estadual. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meio-campista passou também por Internacional, Ituano, Paysandu, Pelotas e Portimonense de Portugal. No Inter, estreou profissionalmente na Série A em 2019. Já no Ituano, viveu seu período mais produtivo em gols, com 6 marcados na Série B de 2024. Ao longo da carreira profissional, José Aldo soma cerca de 156 partidas oficiais e 14 gols. Em campo, atua tanto como volante quanto mais adiantado no meio, função em que também já foi utilizado. Bom, quero convidar você para participar aqui do vídeo opinando, então deixa a sua opinião aí nos comentários e me diz se você é favorável ou é contrário à chegada do volante, beleza? Eu não vou ficar em cima do muro, obviamente. Eu, obviamente, sou favorável à chegada do jogador. E, na verdade, o Santos ele precisa contratar mais do que um volante, na minha opinião. Precisa de, no mínimo, 2 volantes. Um para fazer dupla com o Ilharão e um reserva de confiança. Assim, um jogador que chegue para ser aquele reserva de que quando um desses 2 titulares não derem conta ou estiverem suspensos, o que pode acontecer durante a temporada, a gente ter alguém de confiança para botar em campo e ele dar conta do recado. O José Aldo é um jogador que ele vem se destacando nessas últimas temporadas. Né? Em 2024 ele se destacou pelo Ituano, jogou muito bem. Em 2025 ele se destacou pelo Mirassol. E assim, é incrível como o Santos não foi atrás do jogador, né? Deixa para ir atrás do jogador quando ele fecha com o clube de Série A. É uma pena. Nosso departamento de scout ele precisa estar mais atento a essas boas possibilidades de mercado que estão no interior, que estão em times de divisões inferiores. Tá? Eu acho que assim, é um conceito que eu entendo. O Santos é um time que não tem tanto dinheiro, apesar da gastança desenfreada de 2025, e está atento a mercados de divisões menos competitivas para tentar fechar com algum destaque e ver se pode dar certo numa primeira divisão. Eu entendo o conceito. Claro que a gente vai errar trazendo jogadores de baixo nível. Por exemplo, o Cabadeiro, que foi um jogador muito criticado, eu entendi a contratação do Cabadeiro. O Santos é um time que não pode fazer grandes investimentos e está atento às ligas inferiores, aos campeonatos inferiores, e vai ficar atento aos destaques dessas ligas para quem sabe, trazendo esses jogadores, eles consigam se destacar aqui e consigam render, dar dividendos desportivos dentro de campo e financeiros. Então eu entendo isso. Por isso eu sou muito favorável à contratação do José Aldo, mas eu entendo que é uma negociação um pouco difícil, né? Uma vez que o Mirassol já exerceu o direito de compra, vai dificultar o máximo que puder para liberar o jogador para o Santos. Pelo que eu ouvi nas internas, o José Aldo quer jogar no Santos. E isso pode ajudar. Ele sabe que o Santos é um time de muito mais nome e uma vitrine muito maior do que o Mirassol. Se ele conseguir se destacar pelo Santos nessa temporada, ele vai ter propostas do futebol estrangeiro, com certeza. No Mirassol, já não se sabe. Mesmo o Mirassol jogando Libertadores,
Então vocês vejam qual que é a força do Santos no mercado internacional. O Santos não disputa Libertadores e pelo que rola nas internas, o jogador quer vir para o Santos. Isso é obviamente porque ele sabe que o Santos é uma vitrine muito melhor do que o Mirassol, mesmo o Mirassol jogando a Libertadores. O Santos precisa urgentemente de um volante, ainda mais com o Arão afastado. O meio de campo do Santos, geralmente no segundo tempo, tem colapsado. O Santos tem perdido muitas partidas, perdido mesmo, assim, de derrota, ou então cedido empate, como foi o último jogo contra o São Paulo, no segundo tempo, porque o nosso meio de campo não aguenta correr. São jogadores cansados, são jogadores com mais de 30 anos que não aguentam correr. Schmidt, Zé Rafael. E a nossa melhor peça também é uma peça acima de 30 anos, mas que, de fato, tem mostrado um vigor físico invejável, que é o Arão, mas ele está afastado. Até o Arão voltar, a gente fica à mercê de Zé Rafael e João Schmidt. E Tomás Rincon. Então a gente tem um problema. A gente precisa, com muita urgência, de pelo menos um novo volante. Para mim, o ideal seriam dois. Dois para jogarem, para serem titulares enquanto o Arão está afastado. Um para ser titular junto do Arão e um para ser aquele reserva imediato para colocar em todo o segundo tempo para o nosso time não morrer fisicamente. Quero saber se você concorda ou discorda da contratação do José Aldo, se você acha que é um bom jogador. Assim, eu tenho muito pé atrás de cravar que ele é o cara que vai chegar e vai resolver, mas ele é um jogador que mostra intensidade, e eu vi o Rodolfo Gomes falando isso, tá? E ele tá coberto de razão. Ele é um jogador que chegaria com muita fome de bola. O Santos precisa de jogadores com fome. A gente contratou muitos jogadores que vieram do Palmeiras, como Gabriel Menino, Rony, Zé Rafael, jogadores consagrados. O próprio Arão. A gente contratou o Roleiser por 11 milhões de euros. Deu luvas de mais de 2 milhões para ele, um salário de quase 800 mil. Isso aí já resolve a vida do cara. O Tiquinho ganha um salário de 1,5 milhão por mês. O Mike ganha 1 milhão por mês. Um mês de salário resolve a tua vida. Então você para de ir na bola como se ela fosse um prato de comida. O José Aldo é esse jogador que vai chegar querendo provar, tendo que provar. Independente da condição técnica dele. Então eu acho que é uma contratação interessante. Um operário, um proletário, um carregador de piano. Eu acho que a gestão Teixeira devia mudar a chavinha e passar a contratar carregadores de piano, operários da bola. Se utilizar de alguns jogadores que tem aí e botar no mercado, botar para trocar, botar para vender. Principalmente o seu Roleiser, que vale uma fortuna. No vídeo de amanhã, aguardem, tá? O vídeo de amanhã vai ser sobre o Roleiser. E tentar fazer boas negociações. Eu acho que é válido. Eu acho que vale a pena o Santos ir ao mercado com alguns jogadores medalhões que custaram caro e não estão entregando nada e tentar trocar por jogadores operários, que podem não ter grandes nomes, mas que vão chegar aqui e vão suar a camisa, vão comer grama. O José Aldo é um exemplo e ele vem jogando bem no Mirassol. Acho que é um jogador que, se chegasse hoje, chegaria para ser titular. Então eu aprovo essa negociação. Quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais e aguarde os nossos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Pra cima deles.